que eu quero a opinião de você. Seria essa sequência do nosso Ilia Topuria uma das. Principalmente se a gente pegar essas três últimas vitórias aí, ó, uma das. Seria a melhor sequência de vitórias da história do UFC? Levanto a questão. Charles do Bronx, Max Holloway antes e anteriormente Alexander Volkanovski. O John Jones, quando ele vence o Belfort, antes do Belfort foi Rashid Evans, o Lyoto Machida, o Quinton Jackson. E a gente tem o Volkanovski numa época que também ele tem uma sequência bastante considerável ali, na época da trilogia com o Holloway, tinha vencido José Aldo antes. A opinião de você sobre a sequência de Ilia Topuria? Olha, difícil, hein? É de se pensar mesmo, assim. São três caras, Weber, que estarão no Hall da Fama, tá? Eu tô cravando aqui que Alexander Volkanovski, Max Holloway e Charles Brooks estarão no Hall da Fama do UFC no futuro. E é muito pesado a forma com que o Ilia Topuria faz tudo isso, né? Então, agora, é claro que tá tudo muito quente, tá? Eu vou falar na segunda, a gente teve o evento no sábado, mas eu digo que sim. Não só pelas vitórias, pelos nomes, mas a forma com que fez. Principalmente a forma com que fez. Ele apaga os três. Não é só vencer, mas nocautear e apagar os três. Então, isso é muito relevante, expressivo e que todo o contexto, né, também, de ser campeão peso-pena, defender o cinturão peso-pena, subir peso leve e conseguir o cinturão vago peso leve agora linear. Então, tendo a dizer que sim, tá muito quente ainda, mas acho que é a maior sequência. Diga, Léo. Não, não, eu concordo. É uma grande sequência e pelo, como o Igor falou, né? Pelo modo que ele fez isso também é muito grande. Também tem que destacar aqui o Josh Emmett, que querendo ou não foi desafiante ao cinturão interino, né? O Topuria amassou a lata do Josh Emmett durante 5 minutos, coisa que até hoje ninguém fez. Então, de fato, é uma grande sequência. A sequência dele vai aumentar, tem que lembrar disso, né? Porque os próximos adversários dele no peso leve, até chegar ao Makhachev, acho que ele passa por cima de todo mundo com tranquilidade. Então é isso, cara, porque é aquela coisa, né? São épocas diferentes. Na época, o MMA evolui a cada dia que passa, né? Então, se você for pegar o retrospecto do Aldo hoje em dia, ou do Volkanovski hoje em dia, eles não bateram pessoas hoje, né, que são vistas hoje, como tão potentes como o Topuria tá batendo. Mas na época que eles bateram, todo mundo falava, porra, impossível alguém fazer melhor que isso, impossível alguém fazer melhor que o Aldo fez, que o Volkanovski fez, que o John Jones fez. Mas sempre vai ter alguém que vai fazer melhor, não tem jeito, né? Na época certa, sempre vai ter alguém melhor. E hoje o Topuria tá nadando de braçada aí, né? Volkanovski, Holloway e Charles do Bronx em sequência, por mais que sejam apenas três, são os três, né? Então, tem que tirar o chapéu pro cara, velho. LA, sua opinião. Cara, a minha opinião é um pouquinho diferente da dos caras, porque, cara, falando desse tópico do retrospecto, cara, o retrospecto do Topuria, dessas 3 vitórias, 3 nocautes, são muito impressionantes, assim, pelo fator brutalidade e choque, eu acho que todo mundo que é fã de MMA tá muito impactado por isso, porque de fato, cara, o Max Holloway nunca tinha sido nocauteado, nunca tinha nem tomado knockdown oficialmente, e o Topuria nocauteou ele no terceiro round. O Volkanovski também estava numa fase muito boa, tanto é que agora voltou a ser campeão e foi brutalmente nocauteado pelo Topuria. Só que, cara, eu acho, infelizmente, o mundo em geral é assim, mas nos esportes isso acontece também bastante. O tempo vai passando e alguns lutadores aumentam de tamanho, só que outros diminuem, cara. E eu acho isso um pouco injusto, sabe? Quando eu lembro que quando eu comecei a acompanhar MMA com um pouco mais de afinco, aí mais de 10 anos atrás, a categoria dos meio pesados era a mais difícil de todas. Assim, o pessoal olhava, a forma como o pessoal olha para o peso leve hoje era a maneira como a galera olhava para o meio pesado. Porque quando o Chuck Liddell perde o cinturão, acaba com a streak dele, a categoria dos meio pesados, o cinturão dos meio pesados vira uma batata quente, porque o Rampage ganha, aí perde na segunda defesa pro Forrest Griffin. O Forrest Griffin perde na primeira defesa pro Rashad, o Rashad perde na primeira defesa pro Lyoto. O Lyoto ganha uma decisão bem polêmica do Shogun, e o Shogun já perde a primeira pro John Jones. E aí, cara, o John Jones, ele pega, se torna campeão, dando uma surra no Shogun, e
a partir daí ele passa os próximos anos destruindo os caras que tinham sido campeões um ano e meio antes. Ele chega na elite de uma categoria como um cara muito novo, com apenas 23 anos de idade, o mais jovem campeão da história do UFC até hoje. Ele atropela todo mundo. Guardadas as devidas proporções, o que o John Jones fez naquela época seria quase como se o Joshua Van vencesse o Pantoja na próxima luta e depois passasse as 3 ou 4 defesas seguintes, batendo, sei lá, bate no Manel Cap, depois bate no Brandon Royval, depois o Davidson Figueiredo baixa, ele bate no Davidson Figueiredo, e assim, destruindo esses caras. Mais ou menos seria uma coisa assim. E quando eu lembro, a partir do momento que a luta acabou e que o pessoal começou a falar isso, eu comecei a concordar com a opinião de que essa vitória do Topuria, essa sequência de vitórias do Topuria seria a melhor da história. Mas aí eu lembrei, eu comecei a olhar e olhar o retrospecto do John Jones naquela época, e aí eu me peguei lembrando de como eu me sentia naquela época, de como o mundo do MMA olhava naquela época. E eu confesso, até como fã, fiquei muito chateado quando eu leio alguns comentários de alguns fãs, principalmente fãs da gringa, que o pessoal fala, ele só ganhou de gente que estava fora do auge. Mentira, cara. Mentira. O Shogun era o campeão. O Rampage tinha acabado de ganhar do Lyoto Machida. O Rampage tinha 33 anos. Quem é que com 33 anos está fora do auge? Sabe? O Belfort era na época do Belfort do TRT. O Belfort do TRT provavelmente é a melhor versão da carreira do Belfort, de longe. De longe. O Lyoto também. O Lyoto só tinha 2 derrotas como profissional naquela época. Como é que eles não estavam fora do auge? Se não existisse a aberração John Jones com 23 anos de idade, o campeão seria um daqueles. E seria um campeão muito bom. Ele seria um campeão respeitado, reverenciado. Rashad Evans é a mesma coisa. Rashad Evans também estava numa fase boa da carreira. Eles não eram caras com 40 anos de idade que já tinham 3, 4, 10 derrotas por nocaute no cartel, sabe? Então, eu tendo ainda a olhar a vitória, essa trajetória do John Jones. Pô, mas o Leandro falou que o Shogun estava fora do auge. Ele podia estar fora do auge, mas ele era o campeão. Então, assim, ele era o campeão, vinha de vitória por nocaute contra o Lyoto Machida, no primeiro round, inclusive, na época que o Machida era invicto. E, cara, eu falo esse tipo de coisa, pessoal, porque eu me preocupo um pouco também com a forma que a gente vai olhar essas 3 vitórias do Topuria daqui a alguns anos. Será? E eu pergunto isso na humildade mesmo, sem nenhuma pergunta retórica, sem nenhuma pergunta capciosa. Cara, será que daqui a alguns anos a gente não vai falar o Volkanovski já tinha 36, o Charles já tinha 10 derrotas? Será que no futuro a gente vai falar isso? Porque se falar, vai ser uma injustiça. Se falar, vai ser uma injustiça. Sabe? Eu tenho certeza que vai. E vai ser uma injustiça. E vai ser errado. E vai estar errado. E vai ser errado. Porque a gente tá vivendo essa época agora e a gente tá dizendo, cara, ele tá na melhor fase da vida dele. Fenomenal. E todos esses caras são muito bons. São 3 Hall da Fama, que nem o Igor falou. Então, assim, e só aproveitando aqui rapidinho, cara, nessas vitórias do John Jones, tirando a chave de braço do Belfort, ele foi completamente dominante. E a galera fala tanto da chave de braço do Belfort, que o pessoal esquece que aquela luta, tirando aquele momento, foi um passeio do John Jones. O John Jones, ele sofre aquela chave de braço no primeiro round, e ele depois, até o 4º round, ele fica dando uma surra para finalizar com a americana. Então, assim, não sei. Agora, eu digo o seguinte, se o Topuria adicionar um tal de Islam Makhachev nessa lista, aí esquece. Se ele nocauteia o Islam Makhachev da mesma forma, aí esquece.